Iniciaremos hoje o curso sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agradeço a participação de todos que nos assistem a essa teleaula. A importância da Lei de Responsabilidade Fiscal para os municípios, a critério da gestão financeira eficiente, principalmente do combate ao déficit orçamentário, financeiro e as dificuldades que a gente enfrenta ao longo do período do mandato de um prefeito, que ocorre em 4 anos, inclusive com todo o suporte necessário para uma boa gerência. Meu nome é Rodrigo Zotti, sou especialista em gestão de organizações públicas pela Unesp, especialista em gestão financeira e controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, fui secretário de Planejamento Econômico e Administração no município de Marília, fui superintendente administrativo financeiro do Conselho Federal de Engenharia em Brasília, na qual, desde quando iniciei as atividades agora na área de consultoria, exercendo atividade de consultor em diversos municípios do interior paulista, na área de finanças, controladoria, auditoria e o mais importante, na área de orçamento e responsabilidade fiscal e gestão eficiente. O curso praticamente nós vamos dividir ele em 2 módulos, sendo a primeira etapa uma introdução à Lei de Responsabilidade Fiscal com os aspectos e algumas alterações existentes. Nós sabemos que agora, final do ano, início do ano de 2021, houve uma alteração em um artigo da Constituição, artigo 167, introduzindo o 167A, que recepcionou as alterações feitas pela Lei 173 no período da pandemia. E durante essa apresentação nós vamos fazer algumas ênfases a essas alterações e principalmente a tudo que veio ocorrendo nesse período dessas alterações, principalmente na gestão financeira dos municípios. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela gerencia os municípios no sentido dos 4 anos de governo e traz alguns pontos fundamentais ao encerramento do mandato do prefeito, em especial os últimos 180 dias de governo, que são as regras principais que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acompanha-se os encerramentos das contas do último mandato, em especial com gasto de publicidade e o aumento das despesas de custeio nos últimos 180 dias, buscando o quê? Uma maior eficiência à gestão pública e uma maior eficiência também nos recursos públicos para que o próximo prefeito eleito ou o próximo governante eleito possa gerenciar a cidade de uma maneira clara, sem possuir endividamento. Nós sabemos que o ano de 2020 foi um ano atípico, devido aos gastos e ao aumento da pandemia. O Tribunal de Contas, em alguns sentidos, ele acompanhou muito mais as despesas da área da pandemia e focou-se muito menos na auditoria do último ano de mandato. Mas, da mesma maneira, ele veio apontando as principais regras, como o gasto de publicidade, e como o aumento de despesa nos últimos 180 dias. Destacamos também que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela cita o quê? O controle orçamentário e financeiro, o controle do déficit orçamentário e déficit financeiro, que é importante como regra. Município, o prefeito eleito que assumiu o município com um passivo financeiro de curto prazo muito elevado, que se proceda o contingenciamento do orçamento nesse exercício, para que se traga uma maior economia, um maior controle orçamentário e, consequentemente, a recuperação financeira. A primeiro passo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi estabelecida nos artigos 163 a 169 da Constituição, no qual se possuiu alteração no artigo 167 da Constituição Federal. O artigo 167A, ele trata exatamente do aumento das despesas correntes do município, que é analisado de que maneira? A receita corrente líquida arrecadada nos últimos 12 meses pela despesa corrente líquida dos últimos 12 meses. Como regra de ouro, primeiro ponto, endividamento de 85% a 95% pode-se contrariar novas despesas? Sim, desde que se utilize-se do contingenciamento dessas despesas. De que maneira? Existem várias regras, diminuição dos gastos do pessoal, diminuição dos contratos de características continuadas, diminuição das despesas correntes do município e, consequentemente, o equilíbrio. O importante é que o município esteja abaixo do índice de 85%. De qualquer maneira, a alteração na 167A, ela trouxe qual benefício?
ela recepcionou a Lei 173, principalmente em relação às despesas com o pessoal. Não significa que o município não poderá mais, a partir do ano que vem, dar a reposição salarial, mas sim qual vai ser o critério. O município vai ter que controlar as despesas para que possa atender o aumento de gasto com o pessoal. Caso venha se suprir essa nova demanda de aumento, o que nós recomendamos? Que faça-se com controle, observando os alertas do tribunal. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a cada bimestre, encaminhado às ferramentas do Aldesp, ele emite um relatório sobre o cumprimento ou não do artigo 67A da Constituição. Já sabemos que quase 85% dos municípios estão nesse índice de alerta e alguns acima dos 95%. Isso quer dizer o quê? Que vai ter que se contingenciar a despesa para que se atenda os dispositivos legais da alteração. Surge também a Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi publicada em 4 de maio de 2020, que traz dentre delas os maiores controles na parte financeira e orçamentária, dentre as quais em destaque o artigo 16, que fala-se das despesas de características continuadas, que são as despesas que são necessárias, tanto o impacto orçamentário e financeiro previsto para os exercícios onde ocorrerão as despesas. Algo que a maioria dos municípios não fazem esse estudo e é obrigatório. No caso de contratação de operação de crédito, também é obrigatório esse estudo, observando-se o quê? A peça de planejamento anual, que é o PPA, que ocorre a cada 4 anos, que em caso especial inicia-se em 2022, finda-se em 2025. Cada operação de crédito contratada a partir desse momento, nós recomendamos que seja feito o quê? O estudo de impacto, com base no artigo 16, para que se tenha um cronograma de desembolso e essa lei não seja julgada como ilegal. Também destacamos que ele recepcionou a Lei 4.320, que são as normas das finanças públicas, que nada mais trata que o quê? O regramento do orçamento público, como a classificação de receita e a classificação de despesa, tendo um adendo especial. A partir do ano que vem, o Tribunal de Contas trabalha com um plano de contas unificado de receita da União. Isso quer dizer o quê? Que todos os entes terão o mesmo padrão de plano de contas. Em resumo, o orçamento elaborado esse ano já tem que seguir um novo regramento estabelecido pelo Tribunal. No mês de agosto, o Tribunal publicou o novo plano de contas, com todos os adendos das novas receitas. Observa-se também que houve nova classificação nas receitas dos tributos próprios municipais, respeitando o que era anteriormente a alteração feita pelo Tribunal. Em meados de 2016, o Tribunal alterou para a conta 1.8. A partir desse ano, ela passa a ser a conta 1.2. Então, observa-se que os municípios terão que fazer essa adequação. Caso o município não tenha feito, vai ser necessário fazer uma correção na lei e a adaptação dela para o novo plano de contas, já que o próprio sistema Aldesp, tanto o Siconf, não irá receber essas informações divergentes ao que está presente no plano de contas. Qual foi a intenção? A unificação padrão de todos os planos de contas, que surge exatamente o quê? O padrão do CIAFIC, que inicia-se em 2023, que é uma norma hoje que vai ser utilizada por todos os municípios, que a contabilidade vai ser unificada. Então, as autarquias e os órgãos e os gestores todos deverão utilizar o mesmo sistema gerencial. Base disso, nova licitação, novo contrato, atendendo todos os entes do município. Então, município que possui autarquia, município que possui fundação, Câmara Municipal e Prefeitura utilizarão-se da mesma plataforma com execução em tempo real. Foi-se elaborado um plano de ação, publicado agora em 3 de maio de 2021, no qual o município estabeleceu-se prazos para a implantação do CIAFIC, para início agora, a partir de 1º de janeiro de 2023. Qual a recomendação repassada aos municípios? Que se faça a elaboração em parceria com os órgãos, que se licite a ferramenta para todos os órgãos e faça a unificação da contabilidade. Lembrando-se, o gestor hoje da contabilidade geral do município passa a ser a Prefeitura Municipal através do seu contador. Observa-se que a Constituição prevê na lei complementar os princípios norteadores das finanças públicas, que em 1998 foi-se criada a emenda constitucional
no qual em 180 dias o Executivo encaminharia um projeto, que foi o que deu origem à Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Observa-se que da Constituição, do princípio constitucional até a edição da lei, ocorreu-se uma lacuna de 12 anos. Essa lacuna ocorreu-se exatamente para que a União, os demais entes, se adaptassem às novas regras que seriam impostas pela lei. Cabe destacar ainda que no artigo 165, parágrafo 9º da Lei Complementar, prevê sobre as regras de vigências e prazo das elaborações da organização do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. No caso especial, na União, o prazo de entrega do PPA é 30 de agosto, o prazo de entrega da LDO é 30 de abril e o prazo da Lei Orçamentária Anual, 30 de setembro. Constituição Paulista segue-se hoje o mesmo prazo devido à alteração, mas também destaca-se que os municípios, nas suas leis orgânicas, podem prever os prazos de entrega das peças. O que nós recomendamos? Que o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária, no ano da elaboração do Plano Plurianual, seja enviado no mesmo período. Por quê? O próprio Tribunal de Contas determina a compatibilidade das peças, tanto PPA, LDO e LOA. Essa compatibilidade traz a execução financeira e todo o controle orçamentário e financeiro. Além disso, estabelece o quê? Normas de gestão financeira e patrimonial. Sabemos hoje que a nossa contabilidade ela é patrimonial e de almoxarifado. Maior controle na gestão patrimonial dos bens, reinventário dos bens, que ocorreu até 2016, algo que a maioria dos municípios paulistas não se cumpriram esses prazos. Cabe também destacar maior controle no almoxarifado. O almoxarifado são bens dispensados, são recursos dispensados do ente público. Em especial, saber se controlar esses recursos. Controlar de que maneira? Ter uma maior eficiência dos gastos públicos. A busca hoje do Tribunal de Contas é exatamente a efetividade do recurso público, a efetividade do dinheiro público, para onde vai, de que maneira vai e como é atendido. A tendência é que surja também a contabilidade de custos, algo que estava previsto em implantação até 2020, não ocorreu e que vem sendo sempre destacado essa nova introdução. Importante para quê? Importante para que o município gerencie melhor seus recursos e otimize melhor seus gastos. Aonde está sendo gasto o recurso, de que maneira está sendo gasto, quem recepciona esse gasto e de que maneira que ele é dispersado. Com a contabilidade de custos, nós podemos ver o quê? Ver exatamente aonde esse recurso é gasto em maior quantidade, em qual região. Um exemplo clássico, em escolas da periferia e em escolas da zona central. Escolas da periferia, observa-se num projeto piloto, até que eu elaborei junto com uma empresa que prestava o serviço de software no município, que o gasto maior era de merenda, exatamente porque a complementação alimentar ocorria demais naquela região. Então isso já era uma ferramenta que teria que estar disponível. Além disso, a administração direta e indireta, a instituição de funcionamento dos fundos. Observa-se a importância do controle dos fundos. A administração hoje, a gestão municipal, a prefeitura, ela gerencia todas as despesas do município. Por isso que é um orçamento geral do município. Isso é importante para um maior controle e uma maior efetividade das finanças públicas. Também, o porquê que surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Déficits imoderados e reiterados em todos os níveis de governo. Isso vem ocorrendo corriqueiramente, mesmo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Observa-se que os municípios continuam se endividando de maior maneira e cada vez mais comprometendo as suas receitas, gerando inclusive despesas até superiores a 100% das suas receitas arrecadadas. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tivemos uma alteração no sentido do quê? Que era o controle maior das finanças públicas. Algo que com a emenda constitucional, a alteração no artigo 167, vai se trazer isso de uma maior clareza, uma maior efetividade. Então devemos observar-se o que? Os municípios vão ser fiscalizados pelo maior aumento no seu endividamento, tanto de curto quanto de longo prazo. Todo recurso captado a longo prazo, como já dito anteriormente, tem que ser realizado um impacto de despesa.
toda despesa de característica continuada que excede um exercício financeiro tem que se possuir o estudo de impacto de despesa e de receita, com base no seu planejamento plurianual. Outro ponto era a dívida pública elevada em todos os níveis de governo e o gasto com o pessoal em todos os níveis de governo. Nós sabemos ainda que os municípios enfrentam dificuldade em relação ao controle de gastos com o pessoal, ultrapassando o limite de 54% quando se consolida geral, ou até mesmo a própria prefeitura. Quando se faz a consolidação, o limite total é de 60%. Nós sabemos que algumas instituições, algumas fundações, algumas autarquias trabalham negativamente com a receita, que impacta demais no gasto com o pessoal. Como se controlar isso? A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 20 e 21, traz todas as regras de controle da despesa com o pessoal. Nós vamos ver isso posteriormente. Como que é tratado esse controle? Maior efetividade das despesas, maior controle no gasto com hora extra, maior controle na contratação de cargos de confiança, maior controle nos concursos públicos. Realmente o que a gente verifica, as prefeituras contratam-se mal, faz concurso contratando apenas o nível operacional, falta-se mão de obra qualificada na gestão pública e isso eleva-se demais o gasto com o pessoal. Também cabe destacar carga tributária elevada, por consequência de buscar o equilíbrio fiscal, se aumenta o que? Impostos. Prefeitura não fabrica dinheiro, ela busca dinheiro no mercado. É isso que a gente tem que começar a entender. Busca dinheiro de que maneira? Tributando as pessoas. Hoje, devido ao cenário que nós estamos vivendo, tanto macro quanto microeconomicamente, nós já sabemos o quê? Que será anos difíceis para as gestões públicas administrar os recursos. Então vai ter que se viver com pouco e se administrar muito bem o recurso. Investindo do quê? Investindo de qualquer maneira nas necessidades da população. Por isso que se faz plano plurianual. Plano plurianual nada mais é que o quê? O diagnóstico daquilo que a população precisa, de que maneira que ela precisa, para que seja atendida. Temos que ter em mente o quê? Nós somos um prestador de serviço do tributo arrecadado, algo que a maioria das gestões não tem essa visão. Pensa-se apenas no plano do governo, plano governamental político. E isso é uma mescla. Plano governamental com a necessidade da população. Dou um adendo a essa fala exatamente da maneira como o Tribunal de Contas vem auditando. Lembra-se do IGM. O IGM nada mais é que o quê? Uma ferramenta de análise de gestão. E ele busca exatamente o que na parte de planejamento? A participação popular para atendimento das suas necessidades. Aquilo que ele paga de imposto, como é revertido a ele. Outro ponto que também fez a Lei de Responsabilidade Fiscal se tornar o padrão que ela é hoje foi a privatização em fase avançada. Meados de 94 a 98 ocorreu-se diversas privatizações no país, o que vem ocorrendo novamente. Significa que eu vendo o serviço do Estado, privatizo o serviço do Estado para suprir exatamente o déficit financeiro existente. Municípios se trabalha de que maneira? Concessão de serviço público, concessão do serviço de água, concessão do serviço de esgoto. Com a nova lei do saneamento, o município vai poder fazer isso, desde que faça o estudo necessário para essa venda. Um adendo, novo marco regulatório do saneamento básico. Trata-se do custeio do serviço de coleta de limpeza pública, lixo. Outro assunto que tem que ser bem analisado pelos municípios. Até porque nós sabemos que muitos municípios privatizam o serviço de coleta, entrega a exploração, e que isso ele tem que ser custeado através de taxa. Taxa essa elaborada pelos custos necessários para se manter o padrão do serviço público. Então temos que ter essa ciência de que o serviço público ele é custeado pela população. E um outro ponto, guerra fiscal entre os estados. Chegou ao ponto das alíquotas tributárias. Sabemos que o estado de São Paulo é um estado que maior alíquota tributária tem no país. Exatamente, se espera-se com uma reforma tributária essa adequação da guerra tributária. Até porque quem trabalha com licitação pública sabe a dificuldade de comprar medicamentos, uma vez que o nosso ICM é o maior do todo o país. Além disso, o modelo brasileiro, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele traz as regras e a transparência. Em primeiro ponto, foca-se a transparência pública, algo que não era se utilizado. Hoje,
Até hoje, os municípios têm dificuldade em fazer transparência pública. Não cumpre o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não cumpre o que determina a Lei de Transparência. Nós sabemos, a primeiro ponto, que toda despesa, toda receita tem que estar em tempo real, execução em tempo real. Que significa o quê? Que as pessoas possam acompanhar aquilo que é arrecadado e de que maneira que ele é arrecadado. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela é uma junção, tanto de regras fiscais quanto de transparência pública. A intenção da lei é o quê? Facilitar a gestão pública nos seus atos, para que as pessoas possam acompanhar aquilo que é gasto e exigir o retorno daquilo que ela paga. Essa é a base principal do modelo da LRF brasileira. A primeiro ponto, os regramentos são diversas regras, diversos artigos que traz o contingenciamento das despesas, o contingenciamento de gastos, o regramento de despesas continuadas, algo que ainda nós sabemos que a nossa população não tem total conhecimento, mas que, se souber ser explicado de maneira clara e transparente, torna-se muito mais fácil a gestão pública.